Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o Pedro Henrique, você está no canal oficial da ADEPAN, Assembleia de Deus, Palavra, Alimento para as Nações. Hoje para fazer a resenha do capítulo 4 desse livro maravilhoso do C.S. Lewis, a qual eu espero que você esteja acompanhando, pois as resenhas estão ótimas. Amém? E continuando pelo último capítulo, pela carta 3, que começou e falou um pouco sobre oração, esse também ele dá mais um foco, mais uma ênfase em oração. Então, está muito bom. Eu já peço para que você curta, comente, compartilha e fique assista até o final, pois está muito bom. O capítulo começa pro mal danado falando pro seu sobrinho vermelhinho para ele evitar qualquer tipo de oração séria. Logo no primeiro parágrafo ele fala: evite qualquer tipo de oração séria. Por si só, isso já vale o clique desse vídeo, pois até os inimigos sabem quando a pessoa está disposta, quando ela vai começar a orar sério, a querer realmente intimidade, alguma coisa através da oração, ou quando a pessoa simplesmente vai falar aquele textinho decorado, sem muita concentração, sem espiritualidade nenhuma, sem nenhum tipo de contato com Deus. Aquela oração que não passa do teto. Então, por isso que ele fala, evite qualquer tipo de oração séria, pois essas orações michurucas não têm resultado e efeito nenhum. Aí ele continua falando que já como não tem como evitar que a pessoa ore, que você pode distraí-la, mas às vezes não vai ter como evitar que a pessoa, um novo convertido, aqui no caso desse rapaz, que ele ore. Ele fala, quando começar a orar, faça-o lembrar ou pensar que está se lembrando dos momentos de infância dele, das repetições, das orações que ele fazia quando era pequeno, para que ele possa ser persuadido a algo íntimo, espontâneo, informal e não regulamentado. Você pode até pensar à primeira vista que isso são coisas boas, mas não, pois quando a pessoa começa a orar e se lembrar de coisas da infância, coisas boas, começa a criar esse sentimento, logo no começo o inimigo está tentando fazer com que ela associe a oração a sentimento. E aí que mora o perigo, quando a pessoa desde o começo associa oração a sentimento, pois orar não é sentimento. Pois muitas das vezes você não vai estar com vontade de orar. Você vai precisar orar, mas você não vai estar com vontade. Muitas das vezes você vai ter que orar sem vontade. Muitas das vezes você vai estar orando e não vai estar sentindo nada. Pois a oração ela não é sentimental, ela é racional. Porque ele vai fazendo isso para que quando a pessoa comece a orar, comece a atrelar sentimentos à oração, ela vai associar a oração a estado espiritual com sentimentos. Então ela vai se achar, quando estiver com sentimentos, vai achar que aquele é o nível espiritual dela, que ali é que ela está sendo uma pessoa espiritual, mas sem perceber que ela mesma está produzindo os próprios sentimentos. Pois o inimigo só vai jogando na mente, vai fazendo lembrar, ela vai produzir esses sentimentos e vai começar a se enganar. E é muito perigoso, pois ele em seguida dá um exemplo de um poeta a qual ele enganou, pois o poeta fala assim: eu não oro de joelho, mas eu preparo meu espírito para amar e me entregar a uma atitude de súplica. E é essa oração a qual os demônios gostam. Mas o perigo disso daí é que a pessoa fica nesse estado e não produz efeito nenhum às suas orações. Parece oração, tem cara de oração, mas não é oração. É engano, é superficial. Ela prepara o seu espírito para amar, mas não ama de fato. Prepara para se entregar ao espírito de súplica, a suplicar, a ser generoso, a ter boas ações, mas coisas que não acontecem de verdade. Pois há uma diferença entre você sentir e você fazer. Há uma diferença entre você se sentir mais caridoso e realmente fazer caridade.
é uma linha tênue que eles gostam de jogar para enganar aqueles mais dispersos, aqueles que não têm conhecimento em profundidade, aqueles que se deixam levar por essas ideias. Vamos entrar no tópico da posição. A posição que você ora tem influência sim. Isso é provado até cientificamente, pois a parte do nosso cérebro, a qual é responsável por tomadas de decisões, ela só enche de sangue quando estamos na posição de orar. E essa parte, enchendo de sangue, ela trabalha melhor, ela funciona melhor. Isso faz com que você tenha mais clareza ao tomar decisões, consiga pensar melhor, raciocinar e encontrar soluções. E qual posição é essa? É quando você está de joelho, quando você fecha as mãos e dobra a cabeça. Essa parte aqui, ela começa a encher mais de sangue, o sangue começa a fluir mais por ela, melhorando as suas decisões. Então, mesmo que a pessoa não ore, mesmo que a pessoa não creia, se ela está nessa posição, quando vai querer tomar alguma decisão, o seu raciocínio, a tomada de decisão vai ser melhor, só pelo fato dela estar nessa posição, porque aí o sangue vem um pouco mais para cá e ajuda na tomada de decisão. Por isso que a posição a qual nós oramos influencia sim. E é tão importante porque o inimigo ele sempre tenta trabalhar para que nós esquecemos, pois geralmente esquecemos. A Bíblia fala para orar constantemente. Aí ele tenta trazer essa ideia de sentimentos, de preparar sua alma, o seu espírito, para que você se sinta mais caridoso, se sinta num ato mais de súplica, para que você não se curve, porque pelo menos uma vez ao dia você tem que se curvar para orar, pois a oração é diferente quando você está dobrado, de joelhos, orando ao Senhor. Claro que nem sempre você vai conseguir orar de joelhos. No meio da rua você não vai caminhar de joelhos orando. Mas quando você está em casa, quando você entra no seu quarto e fecha a porta, você tem que estar de joelhos. Você tem que estar numa posição que você se submete a Deus, mostrando que você é servo dele. Por isso o inimigo trabalha para que a gente não se atente a posições, para que a gente não se atente em conversar com Deus mentalmente, mas sim só sentir. Associa a oração a sentimento para que você ande e se sinta, mas não fale e não faça conforme Deus quer. Aí o mal danado ele comenta uma coisa que eu achei muito interessante, pois muitas das vezes achamos que a ideia dos demônios, o trabalho deles é colocar caraminholas na nossa cabeça, é colocar ideias, mas esquecemos do fato que principalmente o trabalho deles é tirar as boas ideias, é não deixar que as boas ideias e o conhecimento verdadeiro ao qual edifica fique na nossa mente. Pois se não tiver ideias boas, as ideias que tiver são todas ideias ruins. É simples, é uma matemática simples. É mais fácil ele evitar que você pense coisas boas te distraindo do que você pensar uma coisa boa e ele tirar e arrancar isso da sua cabeça. Aí outro tópico, outra coisa sutil que ele faz quando a pessoa está orando é o desvio. Ele desvia a nossa atenção. Em vez de olharmos e orarmos para o alto, para as coisas do alto, ele começa a desviar, jogar coisas na nossa mente para orarmos por nós mesmos, pelas nossas coisas, pelos nossos interesses, para que nós produzimos em nós mesmos sentimentos de acordo com a nossa vontade. Orando e pensando só em nós, em nós, em nós, em nós, em nós, acaba tirando o foco e desviando e produzindo sentimentos que são de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, e levantamos a oração satisfeitos, levantamos a oração felizes, achamos até que foi confirmação de alguma oração para a gente fazer da maneira qual a gente quer, pois muitas das vezes você vai estar orando e quando Deus responder, Ele vai responder contra a sua vontade, contra o seu querer. Você vai querer fazer de um jeito e vai falar, não, é desse outro.
Você vai querer fazer de tal forma, vai falar, não, é dessa maneira, não é o seu querer, não é a sua vontade, é a vontade dele. O inimigo, ele acaba fazendo com que a gente, tendo foco só em nós, produza sentimentos nossos para fazermos de acordo com a nossa vontade. E uma outra coisa, além do desvio, ele também usa um outro que é bem sutil, que é o engano. Quando a pessoa começa a orar por coragem, ou fala que vai orar por coragem, o inimigo às vezes ele sopra um sentimento de coragem para que a pessoa se levante da oração se sentindo mais corajosa. E a mesma coisa com outros sentimentos. Isso vai ensinar que a pessoa vai começar a associar o resultado da oração como um sucesso quando ela sentir aquilo que ela queria. Quando ela começa a orar por mais coragem, se ela se levantar se sentindo um pouco mais corajosa, vai associar isso. Não, minha oração teve efeito, pois eu orei pedindo coragem e me sinto mais corajosa. Então isso vai fazendo com que a pessoa associe o sucesso da oração com o sentimento. E é extremamente errado. Você não vai nem suspeitar que esse sentimento foi produzido por você mesmo. Foi produzido não pela influência de Deus, mas sim pela influência do inimigo. Aí vai pensar, mas o que tem de errado se eu estou orando por coragem e me sentir mais corajoso? Está errado, pois muitas das vezes as suas orações, você vai terminar de orar e não vai se sentir mais corajoso. Às vezes você vai orar e não vai sentir nada. Mas no momento em que você precisar, você vai ter coragem, pois o Espírito Santo te encorajou. Às vezes você vai orar pedindo forças e você vai levantar da oração se sentindo fraco. Mas quando chegar no momento que você precisar de força, o Espírito Santo vai te dar força no momento necessário. Essa é uma oração bem sucedida. Que no momento a qual você precisa, Deus vai estar lá, pois Ele ouviu a sua oração. Mas quando você já ora, já sente, é um perigo. Pois você vai começar a associar ao resultado, o sentimento. E quando chegar na hora H, como é sentimento, sentimentos vão e vai. Aí quando chegar na hora, pode falhar. Aí isso vai acabar te frustrando. Não, mas eu orei e não funcionou. Na hora que precisou, aí isso acaba desestabilizando e corroendo a fé aos poucos. Pois ele vai falar, o que adianta? Eu oro, sinto, mas no momento, quando eu precisei, não foi. Isso vai desestabilizando. E aos novos convertidos, quando começam errado, acabam terminando errado. Então por isso que é bom você estar prestando atenção a cada detalhe deste livro, desses capítulos, dessa resenha, para que você possa combater essas estratégias. Outro tópico que é apresentado também é o desconhecido. Como assim? O inimigo tira vantagem de não conhecermos, nunca temos visto ou presenciado a glória de Deus. Pois eles são espíritos, eles estavam no céu, eles conhecem a glória de Deus, o poder de Deus, eles viram. Eles sabem que isso não é mentira, mas nós nunca vimos. Então tentamos criar uma imagem mental, acabamos associando a glória de Deus com alguma imagem. Associamos Deus a alguma coisa nossa, algo que caiba na nossa compreensão. Aí ele dá o exemplo de um paciente a qual ele teve, que descobriu. Aí ele dá o exemplo de um paciente a qual ele enganou, que ele percebeu que aquilo a qual a pessoa orava, que ela achava que era Deus, que ela tinha imagem de Deus, na verdade era um local físico. Ele começou a trabalhar e fez a pessoa achar que o Deus dela, chamar de Deus, a concentrar as suas orações ao crucifixo, a um local físico. Ao local físico que era no quarto dele, perto do teto, na parte esquerda, que tinha um crucifixo ali, fazendo a pessoa orar para o crucifixo e não para aquilo a qual representava, fazendo a oração ser inútil, pois não é a oração que tem poder, entenda, a oração em si não tem poder. É só ver o exemplo dos profetas de Baal, de Azera, contra o profeta Elias. Eles oraram, clamaram, se sacrificaram, cortaram e não teve resposta de oração. Mas Elias, com uma oração curta, acabou tendo resposta.
Não é a oração que tem poder, é o Deus que responde a oração, e Deus só existe um. Então, por isso, quando ele faz com que a pessoa ore para determinadas imagens, sejam físicas ou sejam imagens mentais, criadas pela própria pessoa para tentar compreender de alguma maneira o que é Deus, quando você ora para a imagem, para a sua imagem mental ou para a imagem física que está diante dos seus olhos, e não para aquilo a qual representa, você acaba sendo enganado. As suas orações não têm efeito nenhum. E para finalizarmos aqui, a última estratégia dele para quando a pessoa está orando, se ela já conseguiu desviar dessas estratégias, ele ainda tem mais uma, a qual ele explora a nossa fraqueza humana. Ele vai criar tentativas para evitarmos nos derramar diante da presença de Deus, de mostrar e de expor a nudez da nossa alma, aquela oração sincera que você se derrama aos pés do Senhor, que você se humilha, que você fala: eu pequei, eu fiz isso, aquilo, não sou digno de ser chamado teu filho, eu errei. Quando você expõe todas as suas fraquezas e as suas fragilidades diante de Deus, aquela oração sincera que você chora, que quebranta o coração, que parte a alma no meio, que você expõe para Deus tudo aquilo que tem de errado em você, ele evita isso, pois a nossa natureza humana acha essa situação vergonhosa, embaraçosa. Expor o erro, a necessidade, expor a nossa fragilidade é uma coisa que a nossa natureza vai contra. Ninguém gosta de se sentir frágil, ninguém gosta de se sentir vulnerável. E por isso temos a dificuldade de expor a nossa alma, de expor a nossa nudez diante de Deus, de falar: Pai, é aqui, de entregarmos o nosso coração para Ele. Então assim ele acaba evitando que a gente se aprofunde mais no contato, para fazermos nos desviar o foco da atenção e acabamos criando uma resistência enquanto oramos, pois evitamos a chegar nessa parte. É essa parte a qual Deus quer, é essa parte a qual Ele usa para trabalhar alguma coisa em nós. Então esse foi o capítulo 4, muito interessante, muita informação e coisas sutis. Você veja que são coisas sutis, a qual ele trabalha na nossa vida. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que o capítulo 4 tem muita coisa para entender, para explicar e para edificar a sua vida. Então agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!